Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a nossa aula número 17. Então, se a gente lembrar rapidamente o que a gente viu na aula 16, a gente estava trabalhando então com sistemas de 1 grau de liberdade submetidos a uma excitação qualquer. E a gente viu um dos métodos para resolver esse tipo de problema, que envolve então o uso da integral de convolução. A gente continua trabalhando então com sistemas de 1 grau de liberdade submetidos a excitação qualquer, mas hoje a gente aborda então um método, de solução utilizando a transformada de Fourier. Bom, gente, como a gente viu, a integral de convolução ela pode ser de difícil solução analítica dependendo da função de excitação que a gente tem, já que envolve aquela integração. Também dependendo da complexidade da resposta impulsiva do meu sistema também. Como ela é uma integral e ela envolve implementação numérica dessa integração, em geral ela vai ter um custo computacional relativamente alto e ela precisa ser resolvida para cada instante de tempo t. Bom, nesse sentido, a transformada de Fourier ela possui uma solução analítica que eu diria de complexidade similar à integral de convolução, mas a grande vantagem dela é um custo para a implementação numérica muito menor do que a integral de convolução. E isso se deve principalmente ao algoritmo da transformada rápida de Fourier. O nome em inglês seria Fast Fourier Transform, e a gente usa então o acrônimo FFT para representar então a transformada rápida de Fourier. E ela agiliza muitíssimo a solução aí da transformada de Fourier numérica, e ela é aplicada não só na área de vibrações, mas em muitas outras áreas, a parte de análise de sinais, telecomunicações, o que faz com que a FFT seja considerado um dos algoritmos mais importantes já desenvolvidos. Bom, como é de se esperar, na prática a gente utiliza muito a transformada de Fourier em função desse custo computacional muito menor. Bom, então vamos começar então com a definição do que seria a transformada de Fourier. De forma geral, gente, a gente diz que o objetivo da transformada de Fourier é estender o uso da série de Fourier, que a gente viu lá no capítulo 1 e depois aplicou para a solução dos casos envolvendo excitação periódica, para casos onde a gente não tem uma excitação periódica. Com isso, o objetivo é a gente poder então escrever qualquer tipo de excitação como uma soma de sênios e cossênios e resolver como a gente estava resolvendo antes, lá para o caso de excitação periódica. E também a transformada de Fourier no estudo de vibrações ela vai ser muito importante no sentido de permitir obter o espectro dessas funções. E com isso analisar a excitação ou a resposta vibratória de um sistema. A gente vai ter muita informação a partir de uma análise no domínio da frequência, que é o que a transformada de Fourier vai estar fazendo. Bom, gente, se a gente relembrar então a série de Fourier na forma complexa, que a gente viu lá no capítulo 1, a gente vai ter que x de t é o somatório então de p de menos infinito a mais infinito, cp e ip ômega t, onde o cp, o nosso coeficiente aqui, que é um valor complexo, é dado então por 1 sobre t integral de 0 a t, x de t, e na menos ip ômega t dt, onde o ômega t, a nossa frequência fundamental, é 2π sobre t maiúsculo, tzão, que seria o período da função x de t. Bom, gente, a gente pode reescrever a série de Fourier de uma forma que vai ser interessante para a gente vai ver na sequência por quê. E a gente coloca 1 sobre 2π multiplicando aquela forma da série, ou seja, eu tenho x de t igual a 1 sobre 2π, somatório de p de menos infinito até infinito, de cp e ip ômega tt. Em função desse 2π, ele vai ter que aparecer, como ele está dividindo aqui, ele vai aparecer multiplicando lá no cp. E como a gente tem 1 sobre t, iria aparecer um 2π sobre t, que a gente vai chamar de delta ômega. Na verdade é igual à nossa frequência fundamental, mas a gente entende que é o espaçamento também que a gente tem no espectro das nossas componentes. Cada componente harmônica vai estar espaçada desse delta ômega, por isso a gente vai usar a notação delta ômega. Então a gente fica então com cp igual a delta ômega, e a integral, como a função é harmônica, a gente pode escrever tanto de 0 a t como de menos t sobre 2 até t sobre 2, x de t e na menos ip ômega tt dt. Então lembrando que o delta ômega é 2π sobre t, e a gente entende ele como espaçamento na frequência entre as componentes harmônicas.
Bom, gente, de forma geral, a gente pode dizer que uma função não periódica nada mais é que uma função periódica onde o período tende a infinito. O grande problema se a gente tentar utilizar isso na expressão acima, se a gente notar, né, se o meu período tender a infinito, automaticamente aquele delta ômega, né, ou a frequência fundamental, tendem a zero. O que faz com que o nosso CPTIL vá para zero e a série, né, não funcione. Para contornar esse problema, o que a gente faz é trabalhar com outro limite. Então, se eu passar aquele delta ômega dividindo lá o CPTIL, a gente trabalha com o limite de t tendendo a infinito de CPTIL sobre delta ômega. Né? Então, isso seria igual então, a limite de t tendendo a infinito também, né, da integral de menos t sobre 2 até t sobre 2 de x de t e na menos ip ômega tt dt. E a gente pode mostrar que esse limite converge. A gente vai representar ele aqui por x tilde ômega, né? E o limite daquela integral, né? A gente vai ter então que os limites de integração passam a ser de menos infinito a mais infinito, x de t. Bom, gente, aquele p ômega t que a gente tem, na verdade, são pontos discretos na frequência. Como o nosso ômega t tende a zero, esses pontos passam a ser uma função contínua, né? Indicam uma função contínua de ômega. Ou seja, esse e na menos ip ômega t vira e na menos i ômega t dt. E essa daqui, então, é a definição do que a gente chama de transformada de Fourier. A gente também usa a notação f abre chaves x de t, né, para indicar a transformada de Fourier, ou seja, isso é igual então ao x tilde ômega, integral de menos infinito a mais infinito, x de t, e na menos i ômega t dt. A gente obteve a definição transformada de Fourier aplicando o limite na definição do CPTIL. Mas se a gente voltar e aplicar o limite também à série de Fourier, né, a gente tem então que x de t é igual ao limite do período t tendendo a infinito de 1 sobre 2π, somatório de p de menos infinito a mais infinito, de CPTIL e ip ômega tt. E a gente nota que se eu simplesmente aplicar o limite, o meu CPTIL vai para zero. Né? E o que a gente fez antes? A gente trabalhou com a razão entre CPTIL e delta ômega. E a gente consegue isso, então, tanto dividindo e multiplicando por delta ômega. Então, eu coloco um delta ômega dividido CPTIL e multiplico também por delta ômega. E se o delta ômega tender a zero, né, a gente cai novamente na definição de integral. Então, a gente passa a ter então, que x de t é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito. O CPTIL sobre delta ômega é o limite, quando o período tende a infinito, isso vai para o x tilde ômega, né? E na menos i ômega t, onde o p ômega t virou um ômega, e o delta ômega então tende, né, a um d ômega, né, uma variação infinitesial de ômega. Essa então é a definição da transformada inversa de Fourier, né, que junto com a transformada de Fourier forma o que a gente chama de par de Fourier. Bom, gente, na sequência a gente pode aplicar a transformada de Fourier em um exemplo. Então, para começar, a gente considera uma função x de t na forma de uma função que é zero, para t menor que zero, né, e tem valor a e na menos at, seno de ômega 0t, para t maior que zero, né, que a gente chama então de função seno amortecida, que acaba sendo muito parecida com a função resposta impulsiva de um sistema de 1 grau de liberdade que a gente tinha né, olhado no começo do capítulo 4. Bom, para calcular a transformada de Fourier dessa função, o que a gente faz é simplesmente levar para a definição. Ou seja, a gente escreve que o x tilde ômega é igual à integral de menos infinito a mais infinito de x de t e na menos i ômega t dt. Então, levando a função para a definição, a gente, né, altera os nossos limites de integração, já que a nossa função é zero para t menor que zero, né, e fica então com a integral de zero a infinito, a e na menos at, seno de ômega 0t, e na menos i ômega t dt. Como a gente tem uma integral imprópria, a gente define um limite, né, de t tendendo ao infinito, de integral de 0 a t, a e na menos at. E para facilitar a solução, a gente escreve o seno usando as exponenciais complexas, né, ei ômega 0t menos e na menos i ômega 0t sobre 2 ei, né, então isso tudo multiplicando e na menos i ômega t dt.
Bom, gente, dá para, né, mostrar que se a gente juntar essas exponenciais todas, resolver a integral e aplicar o limite, a gente chega em x tilde de ômega igual a ômega zero sobre ômega zero ao quadrado mais, abre parênteses, a mais i ômega, né, ao quadrado. Essa, então, a transformada de Fourier do seno amortecido. Né? Então, um exemplo de aplicação da transformada de Fourier. Bom, gente, na sequência, um aspecto muito importante da transformada de Fourier é o que a gente chama de espectros de uma função qualquer. A gente já tinha visto isso para funções periódicas, agora a gente estende esse conceito agora, então, novamente para funções qualquer. E a gente lembra, então, que a nossa transformada de Fourier é uma função complexa. Né? A gente tem um x tilde de ômega, que a gente pode escrever, então, na forma de módulo de x tilde de ômega e φ de ômega, onde então o módulo é seria o espectro de magnitude, né? E a fase, então, se a gente plotar em função da frequência, a gente tem o espectro de fase. Lembrando então que a gente tem a nossa fase ali, nada mais é que o argumento de x tilde de ômega, ou né, no caso do número complexo, o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real de x tilde de ômega. Então, se a gente usar o exemplo anterior e aplicar essas definições, a gente vai ter então que o módulo de x tilde de ômega, que vai ser o nosso espectro de magnitude, né, fica igual a ômega zero sobre raiz de ômega zero ao quadrado, mais a quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2a ômega ao quadrado. E a fase, o φ de ômega, fica o arco tangente de menos 2a ômega sobre ômega zero ao quadrado, mais a quadrado menos ômega ao quadrado. Se a gente fizer então o espectro de magnitude, o que a gente vai notar então é que a gente vai ter aqui uma curva com um pico em ômega zero, né? E a mesma curva espelhada também para frequências negativas, ou seja, vai ter um pico em menos ômega zero. Né? E a gente nota então que o nosso espectro de magnitude agora, diferente do que a gente tinha para funções periódicas, ele se torna uma função contínua em ômega. Né? A gente nota também que ela é uma função par, vai ser sempre uma função par. Né? E de forma geral, né, como a gente tinha visto antes, né, para o sepetivo, agora a gente vai ter que o módulo x tilde de ômega ele indica a importância daquela componente. Então o pico que a gente está vendo ali em ômega zero é exatamente a frequência de oscilação do nosso seno amortecido. Né? Mostra que essa frequência é importante para a função que a gente está representando, né, ou aplicando a transformada de Fourier. A gente pode olhar também para o nosso espectro de fase, né? E nesse caso o que a gente vai ter é variação da fase nesses pontos menos ômega zero e mais ômega zero, oscilando de π a menos π. Né? E o que a gente nota é que a nossa função é uma função ímpar, né? Ou seja, ela é simétrica em relação à origem. Essa então uma característica do nosso espectro de fase. Bom, gente, na sequência a gente pode ver outros exemplos de funções que a gente pode estar aplicando a transformada de Fourier. Esse seria então o item 4.4.3 da apostila. E a primeira função que a gente considera é a função delta de Dirac. Então a gente toma então x de t igual a delta de t. E para calcular a transformada de Fourier a gente aplica então a definição. Né? X tilde de ômega igual então a integral de menos então a mais infinito de delta de t e na menos i ômega t dt. E se a gente lembrar aquela propriedade da função delta de Dirac, né, que se eu estou multiplicando ela por uma outra função dentro de uma integral de menos infinito a mais infinito, o resultado é o valor da função onde o delta de Dirac está definido. E nesse caso, o delta de Dirac está definido exatamente em zero. E o valor de e na menos i ômega t para t igual a zero é 1. Então a gente tem que o valor aqui da transformada de Fourier é 1, ou seja, um valor puramente real. Né? No tempo a gente tem então aquela nossa seta indicando o delta de Dirac, né? Onde o tamanho da seta é o valor do impulso. E o nosso espectro de magnitude aqui vai ser simplesmente o valor 1, né? Que tanto faz, não precisava nem tirar o módulo, já que ele é puramente real. É essa característica de ser constante que faz com que o martelo de impacto, né, que de certa forma reproduz ou se aproxima do delta de Dirac, é tão interessante na prática como uma forma de excitar um sistema vibratório. Porque a partir do martelo de impacto com uma martelada, a gente consegue excitar todas as frequências, uma faixa de frequência bem amplas, ao mesmo tempo que uma amplitude bem similar. Isso, de ponto de vista de medição, é muito vantajoso. Tá? Então, por isso que a gente usa tanto na prática. Na sequência, a gente vê a função seno.
Então, se eu definir agora o x de t igual a seno de ômega 0t. Né? Então, novamente, né, para calcular a transformada de Fourier, o nosso x tilde de ômega eu aplico a definição. Então, a gente tem integral de menos infinito a mais infinito, a seno de ômega 0t, e na menos i ômega t. Se eu usar novamente aquela forma no exponencial, né, a gente vai ter na integral de menos infinito a mais infinito de e na i ômega 0t menos e na menos i ômega 0t sobre 2i e i ômega t. Diferente do que a gente tinha antes, a gente vai ter agora uma exponencial puramente imaginária. A gente pode mostrar que isso vai dar então igual a π sobre i, e aparece então um delta de Dirac, né, definido em ômega 0, ou seja, delta de ômega menos ômega 0, e definido em menos ômega 0, ou seja, menos delta de Dirac de ômega mais ômega 0. Para chegar nesse resultado, a gente usou aquela propriedade que a gente viu quando a gente apresentou o delta de Dirac, né, que se eu tiver uma integral de menos infinito a mais infinito de e mais ou menos i a t dt, ou seja, uma integral, né, de menos infinito a mais infinito de uma exponencial puramente imaginária, isso dá exatamente 2π delta de a. Tá? Então, no fundo, o que a gente tem? Né? Se a gente olhar para o nosso espectro de magnitude, a gente vai ter um delta de Dirac que acontece em ômega 0, né? E o outro que acontece em menos ômega 0, né? Com valor aπ. Né? Tá? E no fundo, a gente tem basicamente uma frequência, que é o ômega 0. Né? E aí eu brinco com o pessoal que o que a gente tem aqui é que para escrever um seno, né, basta um seno, ou seja, por isso que eu tenho só um ponto na minha transformada de Fourier, né, que basta uma componente para mim conseguir escrever um seno. Lembrando que as frequências negativas, né, estão aqui só em função daquele artifício matemático que a gente usou lá na série de Fourier e que a gente acabou trazendo então aqui para a transformada de Fourier. Bom, se a gente olhar agora o nosso espectro de fase, né, o nosso φ de ômega, a gente vai ter então valores só para os pontos discretos, né, de menos ômega 0 e ômega 0, né, e a gente vai ter uma diferença de fase de π entre esses dois pontos, já que a gente tem aquele sinal de menos em um dos deltas de Dirac, o que faz com que nosso espectro de fase, né, seja uma função ímpar, como era de se esperar. Bom, a gente pode dar sequência e olhar mais um outro exemplo da aplicação da transformada de Fourier, nesse caso então para a função exponencial. Então a gente tem uma função x de t, que é 0 para t menor que 0, e na menos at para t maior ou igual a 0. Então a gente tem, né, aquele comportamento típico de uma função exponencial com expoente negativo, em que ela vai decaindo ao longo do tempo. Para calcular a transformada de Fourier, novamente a gente aplica a definição, né? O x tilde de ômega fica igual, então, né? Como a função é 0 para t menor que 0, os nossos limites de integração ficam de 0 a infinito, e na menos at, e na menos i ômega t dt. Se a gente resolver a integral, aplicar o limite, né, para nosso limite de integração que vai para infinito, a gente pode mostrar que vai chegar numa expressão de 1 sobre a mais i ômega para a transformada de Fourier. Eu deixo para vocês estarem conferindo isso depois. Na sequência, a gente pode dar uma olhada nos nossos espectros, então. O espectro de magnitude, que vai ficar, então, 1 sobre raiz de a quadrado mais ômega ao quadrado, e o espectro de fase, né, o φ de ômega, que fica igual a arco tangente de menos ômega sobre a, né, então, a parte imaginária sobre parte real. No caso do nosso espectro de magnitude, né, uma das principais características é que a gente vai ter simplesmente uma função decaindo, e a gente não tem um pico no nosso espectro de magnitude, o que de certa forma seria de se esperar, né, se a gente olhar para a nossa função no tempo, a gente não tem nenhuma oscilação, ou seja, não tem uma frequência ou frequências que dominam o comportamento da nossa função. Né? Então, por isso, a gente não tem nenhum pico no espectro de magnitude, novamente uma ferramenta interessante em termos de análise. Com relação ao espectro de fase, o que a gente vai ter é que para ômega tendendo a menos infinito, né, a gente vai ter arco tangente de infinito, o que dá π sobre 2, e quando o ômega vai para infinito, a gente vai ter menos infinito dentro do arco tangente, o que dá então menos π sobre 2, e aí vai ter um comportamento relativamente suave de transição entre esses dois extremos. Bom, gente, como último exemplo, a gente pode dar uma olhada no caso da derivada de uma função. E se eu tiver, então, x tilde de ômega como sendo a transformada de Fourier de x de t,
né, a gente pode mostrar que se eu tiver então a transformada de Fourier de x ponto de t, da derivada de x de t, o que a gente tem é i ômega vezes a transformada de Fourier de x de t, né, o x tilde de ômega. Essa é uma propriedade que a gente pode utilizar bastante. Bom, pessoal, eu espero que com esses exemplos, né, vocês estejam já um pouco familiarizados então com a transformada de Fourier. E o próximo passo é então a gente estar utilizando ela, né, para obter a resposta de um sistema vibratório, né, quando submetido a uma excitação qualquer. Nesse caso, o primeiro passo vai ser a gente mostrar que a FRF de um sistema vibratório, né, a função resposta em frequência, nada mais é que a transformada de Fourier da sua resposta impulsiva. Para mostrar isso, a gente começa olhando o caso de um sistema submetido a uma excitação harmônica, né, que a gente viu lá no capítulo 3. Então a gente tem que f de t então seria na forma Fm e ômega t, né, que está subentendido parte real. E a gente viu que a gente pode obter a resposta x de t na forma de Fm módulo de h tilde de ômega e ômega t. Teoricamente, a gente pode obter a mesma resposta se a gente aplicar a integral de convolução. Tá? Então, vamos fazer isso como forma de demonstrar aquela afirmação acima. Né? Então, a gente escreve x de t, né, via integral de convolução igual a integral de menos infinito a mais infinito de h de tal, f de t menos tal, d tal. Nesse caso, a gente pode substituir ali a nossa expressão pela força, né? Então a gente vai ter Fm de EI ômega t menos tal d tal dentro da nossa integral. Bom, como o Fm não varia com tal, a gente pode jogar ele para fora. E da mesma forma, o EI ômega t, né? Já que t dentro da integral em tal é uma constante, eu posso jogar para fora. Então a gente fica com Fm, integral de menos infinito a mais infinito, de h de tal, e na menos i ômega tal, t tal, que multiplica e ômega t. E se a gente comparar essa nossa expressão com a expressão que a gente tem lá em cima, que a gente obteve lá no capítulo 3, a gente nota que a nossa integral, né, esse termo que eu estou colocando entre colchetes, nada mais é que o h tilde de ômega que aparecia lá. Então a gente conclui que, o h tilde de ômega que a gente tinha, né, obtido no capítulo 3, nada mais é do que a transformada de Fourier. Né? A gente pode ver que a integral é exatamente aquela definição da transformada de Fourier. A única coisa que mudou aqui é que em vez de t, a gente vai ter tal, mas isso é indiferente, porque tanto t lá na transformada de Fourier como tal aqui são simplesmente variáveis de integração. Então a gente tem a definição da transformada de Fourier da resposta impulsiva. Bom, gente, seguindo em frente, a ideia agora é então a gente aplicar a transformada de Fourier na definição da integral de convolução. Então, lembrando lá, a gente tem integral de convolução, né, x de t é igual a integral de menos infinito a mais infinito, de h de tal, f de t menos tal, d tal. E aplicando a transformada de Fourier nessa expressão como um todo, né, do lado esquerdo a gente fica então com x tilde de ômega, transformada de Fourier de x de t, e do lado direito da nossa expressão, a gente vai simplesmente aplicar a definição da transformada de Fourier. Então, toda a minha integral de convolução vai para dentro da transformada. Né? Então, a gente fica com integral de menos infinito a mais infinito. Né? Abre a segunda integral, né? Que é a integral de convolução integral de menos infinito a mais infinito. H de tal, f de t menos tal, d tal. Tudo isso multiplicando e na menos i ômega t dt. Bom, como o t, né, para a integral em tal, ela é uma constante, eu posso jogar para dentro. Né? Então, simplesmente jogando aquele e na menos i ômega t para dentro. Né? E na sequência, a gente pode fazer uma mudança de variável, onde eu defino agora uma variável mi igual a t menos tal. Né? De tal forma, então, que t é igual a mi mais tal. E se eu for fazer uma mudança de variável na minha integral em t, né, onde para integral em t eu entendo que tal é uma constante, derivando, né, eu vou ter que dt é igual a dmi. Então, fazendo essa substituição, né, eu vou manter o tal e vou substituir o t. Né? Então, vai ficar, então, dentro das minhas duas integrais, né, h de tal, f, que era de t menos tal, fica f de mi, e elevado a menos i ômega, né, em vez do t eu vou escrever mi mais tal, d tal dmi. E o que a gente pode notar é que agora todas as minhas funções, se eu abrir aquela exponencial, né,
eu vou ter tanto funções ou em tal ou em mi, eu posso separar minhas duas integrais. Então a primeira integral eu vou manter ela em tal. Então eu tenho a integral de menos infinito a mais infinito, de h de tal, n a menos i, ômega tal, d tal. E a segunda integral, então, integral de menos infinito a mais infinito, de f de mi, e na menos i, ômega mi, d mi. E o que a gente pode notar, a gente recuperou a definição da transformada de Fourier. Então, a primeira integral nada mais é que a transformada de Fourier, né, da resposta impulsiva, ou seja, nossa FRF, que a gente acabou de ver, h tilde ômega. E a segunda integral, então, a transformada de Fourier da minha excitação, que dá, então, eu vou chamar de f tilde ômega, né, a transformada de Fourier de f de t. E a gente conclui, então, né, que eu posso escrever, né, a transformada de Fourier da resposta simplesmente como uma multiplicação de h tilde ômega vezes a transformada da estação, né, f tilde ômega. Né? Então, no fundo, né, o que a gente pode concluir é que a operação de convolução no domínio do tempo, que é uma integral relativamente complicada, se transforma numa multiplicação no domínio da frequência, o que é muito mais simples de estar resolvendo. Né? Então, esse procedimento, gente, é largamente utilizado na prática para obter, então, o espectro da resposta de um sistema vibratório. E se a gente quiser a nossa resposta no domínio do tempo, né, basta então a gente estar aplicando a transformada inversa de Fourier e com isso voltar para o domínio do tempo e ter a nossa resposta x de t. A gente pode demonstrar esse procedimento através de um exemplo. Então, se a gente considerar novamente o nosso sistema MMA, né, massa, mola, amortecedor viscoso, onde a gente está interessado no deslocamento vertical x de t, né, em função de uma excitação f de t aplicada ao sistema. Onde, nesse caso, a nossa excitação é a nossa função exponencial, que a gente viu como um dos exemplos, né, que é uma função que é zero para t menor que zero, né, a minha notação aqui está errada, né, e ela vale e na menos at para t maior ou igual a zero. E a gente está interessado em obter o espectro da resposta. De forma geral, a gente teria então duas opções para estar obtendo o espectro da resposta. A opção 1 é a gente obter h de t do nosso sistema, que a gente já fez isso antes, né? Aplicar a integral de convolução e aí aplicar a transformada de Fourier para achar o espectro. A segunda opção é a gente obter a FRF do sistema, que a gente também já obteve lá no capítulo 3, né? Fazer a transformada de Fourier de f de t e simplesmente multiplicar f tilde ômega por h tilde ômega. Em geral, tá, a opção 2 é a opção mais simples. E, inclusive, se a gente vai fazer isso numericamente, o fato de eu fazer uma transformada de Fourier ao invés da integral de convolução tem um custo computacional muito menor. Então, novamente, né, no caso da FRF do nosso sistema MMA, a gente obteve lá no capítulo 3, considerando uma excitação harmônica, e por sinal é esse o procedimento que eu indico, né, se vocês estiverem resolvendo um problema, né, assume que é harmônica, né, já que a nossa FRF é simplesmente a razão deslocamento sob força, né, então isso vale para qualquer tipo de excitação. Então, como a função harmônica é a mais fácil de estar resolvendo, né, usando a forma exponencial, né, se o sistema não é o MMA, é um outro sistema, né, considerem a excitação harmônica. E nesse caso a gente viu lá no capítulo 3 que a nossa FRF fica então 1 sobre K menos m ômega ao quadrado mais i ômega c. Bom, a transformada de Fourier de f de t a gente também já calculou, né, e basta então a gente estar aplicando, né, a gente viu que basta aplicar a definição e a gente viu que o f tilde ômega é igual então a 1 sobre a mais i ômega. Então, no final a nossa resposta então fica simplesmente a multiplicação dessas duas expressões. Assim como a gente fez em outros exemplos, a gente pode dar uma olhada como é que fica o comportamento da resposta utilizando o MATLAB. Eu tenho aqui então um código em MATLAB, né, onde eu defino alguns parâmetros para o meu sistema, que massa igual a 1, amortecedor 2, rigidez aqui de 10.000, né, e amplitude A, que a gente tinha lá, estou setando com valor 1. Então aqui estão as expressões que a gente tem, né, então para a nossa FRF, a razão, e aqui para o espectro da força que a gente obteve ali analiticamente. E eu estou colocando então que a minha resposta é simplesmente a multiplicação da força vezes o H, então a gente pode ver que a implementação fica super simples aqui no MATLAB. Né? Então a gente pode começar, né, visualizando então a nossa FRF do sistema H e o espectro da força F.
Então, se eu rodar aqui o nosso código e mostrar então a janela, aqui então a gente tem a nossa FRF, então a gente vai poder ver aqui então um pico aqui em 100 Hz, né, já que a nossa massa era 1 e a rigidez era 10.000, né, nada de muito diferente. A gente pode então na sequência visualizar o gráfico, o espectro da força, né, e era bem similar como a gente tinha visto lá no nosso exemplo, né, a gente não tem um pico específico, né, é simplesmente um espectro que vai decaindo, o que era esperado, né, para uma função tipo aquela a excitação, para esse exemplo, né, que é uma função exponencial em que ela não apresenta nenhuma oscilação, então não vai ter uma frequência predominante na nossa excitação. Então, e por último a gente pode plotar então, né, a multiplicação da nossa FRF pela nossa força, né, e a gente tem então a curva final da resposta. E o que a gente pode observar então, né, que a gente acaba tendo aqui um pico, né, um valor elevado em baixas frequências, em função, né, do espectro da excitação, que ele vai caindo, né, a gente pode ver aqui atrás, né, ele era bastante elevado em baixa frequência, né, e depois a gente vai ter o pico associado então à resposta do nosso sistema na FRF. E para esse exemplo específico, né, a gente pode notar então que a vibração seria maior próximo a baixas frequências, né, em função do espectro da força. Então a pergunta é como é que a gente poderia trabalhar para reduzir isso daqui, né? Então a gente tem que ter em mente, né, que a resposta do sistema é uma combinação de duas coisas, né, da resposta do sistema em si, né, da FRF do sistema, e do tipo de excitação que a gente está aplicando, que é o que a gente vê aqui nesse exemplo. Então, para reduzir em baixa frequência, né, se eu não posso mexer na minha excitação, e eu só posso mexer no meu sistema, eu tenho de alguma forma reduzir nossa vibração aqui em baixa frequência. E se a gente lembrar lá da análise da FRF no sisteminha massa-mola-amortecedor, né, e a gente olhar essa região aqui de baixa frequência aqui, né, da FRF, é dominada pela rigidez. Ela começa em 1 sobre K. Então, o que a gente pode fazer é aumentar a nossa rigidez, o que de certa forma vai ser bom, porque eu vou jogar o meu pico da minha FRF para frequências mais altas, né, e ao mesmo tempo eu vou baixar o valor da minha FRF em baixa frequência. Então, se eu voltar lá para o MATLAB, voltando aqui, em vez de 10.000, vamos colocar então, por exemplo, 20.000. Né? E vamos rodar novamente as nossas curvas. E se a gente visualizar agora, né? Então o que aconteceu? A minha frequência natural, né? A minha frequência natural, então, foi para uma, né, estava em 100, acabou indo lá para em torno de um pouquinho acima de 140, foi para uma frequência mais alta, mas o valor em baixa frequência, que estava em 10 a menos 4, caiu para aproximadamente 2, 3, 4, 5 vezes 10 a menos 5, caiu pela metade, aqui em baixa frequência. Né? Se a gente olhar o espectro da excitação, obviamente, né, ele não muda, a mesma curva que a gente tinha antes, e plotando agora então a nossa resposta, a gente vê que a gente baixou o valor aqui em baixa frequência, né? O pico se deslocou, ele também caiu, já que a frequência natural foi para uma frequência mais alta, onde a excitação, né, aqui é menor do que lá em 100 Hz, né? Então aqui olha, em 140 a excitação é um pouco menor, o valor do pico também baixou. Então, gente, novamente, isso é um conceito super importante, a gente já tinha visto lá, né, quando a gente tinha uma excitação do tipo periódica, é basicamente a mesma coisa. O que a gente fez foi generalizar aquilo que a gente viu lá para um caso de uma excitação periódica, agora para uma excitação qualquer. A gente pode usar aqueles conceitos agora para qualquer tipo de excitação. E, gente, isso aqui é o que a gente usa na prática. Tá? Isso eu diria uma das ferramentas mais importantes que a gente tem né, para analisar a vibração de um sistema. Com isso a gente fecha a nossa aula número 17. E então, até a próxima aula.